Olá, minhas queridas irmãs, que a graça e a paz do Senhor estejam com todas nós. Uma boa noite. É com grande alegria que estou aqui juntamente com vocês para a gente conversar um pouco do que Deus tem falado aos nossos corações. Primeiro gostaria de me apresentar. Sou Roseane, mas muitos me conhecem por Ana, então fiquem à vontade para me chamar da forma que vocês quiserem. E sou casada para sempre com Gilson. Somos pais para toda a vida de Hugo Rafael e Juliane Correia, e somos avós de 3 princesas lindas. Quem conhece as minhas redes sociais, quem me conhece, sabe que sempre tem, né, fotos diversas delas 3. Então, desde já agradeço o convite e a confiança de vocês, né, em me convidar para que nós possamos compartilhar do que Deus tem falado ao meu coração. E tenho certeza que Ele tem falado também ao coração de vocês, nesses dias, né, tão difíceis para todos nós. Por ser um cenário incontrolável, né, e de nível global, não é difícil que todos sintamos esse impacto e apresentemos sinais de ansiedade. Muitas angústias causadas pela incerteza. Quanto tempo isso vai durar? Será que serei infectado? Será que alguém da minha família será infectado? Então, o sentimento de perda é um sentimento que tem acompanhado todos nós, né? E por falar em perda, logo no início de abril, nossa família perdeu uma sobrinha, né, de 42 anos para a Covid. Então já foi um abalo, um impacto muito grande, uma tristeza muito grande para nós, bem no início praticamente da pandemia, e já essa perda, né? E nós sentimos não só pela nossa família, mas sentimos por todas as famílias que tiveram suas perdas, né? Em compensação, outros tiveram contato, mas desenvolveram a Covid, mas graças a Deus, foram curados, né? Estão curados. Então, o fato de não sabermos o que vai acontecer, não é? Será que eu vou continuar no meu emprego? E as minhas finanças? Como é que vai ficar isso tudo? Então, é um tempo de uma grande interrogação, inclusive na área da saúde, né? As pesquisas estão aí e tudo mais, para se achar uma vacina. Graças a Deus que Deus tem usado os médicos, os cientistas, né, e estão avançando, né, para que se encontre esse antídoto, né, para nos deixar mais aliviados. Então, essa dúvida, essa incerteza é que gera todo esse medo, toda essa ansiedade. Então, o que vai acontecer e que nós não temos controle sobre isso, se torna o nosso pior inimigo, né? Precisamos saber que em meio a tudo isso, tem a questão de que a ansiedade, ela se alimenta nessa dúvida, nessa incerteza. E se ficarmos presos a esse caos, às notícias, né? Então nós só vamos ter angústias e angústias e angústias ainda maiores, né? A ansiedade, ela é algo natural, né, no corpo humano, faz parte da nossa vida, o medo, a ansiedade. Então, ela consiste em sentimentos de inquietação, de agitação, de preocupação, de estresse, né? Por exemplo, diante de uma entrevista de emprego, diante de uma prova, diante de uma viagem, diante de uma palestra,
Então, é natural que sintamos, né, aquele friozinho na barriga. Mas o que a gente precisa observar é que a ansiedade, ela nem sempre é uma doença, né? Então, devemos atentar quando a ansiedade ela apresenta níveis exagerados, desproporcionais, afetando a nossa vida de uma forma negativa, o funcionamento da nossa rotina. Então, quando isso começa a atrapalhar, né, no nosso dia a dia, então podemos desenvolver, né, o chamado transtorno da ansiedade. Aí, nesses casos, né, é necessário procurarmos ajuda profissional, né, na área de psicológica ou psiquiátrica, né? Então, o medo, ele é algo inerente. Todos nós iremos sentir, né, um dia. Mas o excesso, a importância que a gente dá, e nesses dias nós estamos vendo tudo de uma forma exagerada, né? Tem motivos? Tem, mas se a gente continuar vendo tudo isso, né, e vivendo sem a esperança, vivendo sem uma perspectiva, sem encontrarmos estratégias para lidar com tudo isso, então, com certeza, nós iremos desenvolver, né? Eu tenho atendido pessoas que nem tinham desenvolvido, não apresentavam sintomas de algum transtorno. E nessa pandemia, né, começaram a apresentar, principalmente o transtorno obsessivo compulsivo, né, porque nós estamos no novo normal, né, como se diz. Então, vemos as pessoas queridas, mas a gente não pode beijar, a gente não pode abraçar. Esse isolamento, né, deixou os pais em casa, a maioria, né, trabalhando em casa. Então, muitos pais que não tinham tempo, queriam tanto tempo para os filhos, então, forçadamente estão tendo. Então, há os benefícios também, né, diante desse caos, né, que é a questão de reavaliarmos nossos valores, esse contato, essa intimidade que as famílias estão tendo, os pais estão tendo com os filhos, o esposo com a esposa. Então, dar mais valor ao outro, ter empatia, olhar a dor do outro. Então, tudo isso contribui positivamente, né? Se há alguma coisa para contribuir positivamente no meio dessa pandemia. Mas o olhar nosso com esperança é que faz com que a gente possa parar, né? Não foi Deus que enviou, mas Deus tem um propósito nisso tudo, não é? Para mim e para você. Então, cabe a nós começarmos a ver, a observar o que Deus quer falar conosco nesses dias. Quando falamos de depressão, de medo, ansiedade, não é nada novo. Né? A Bíblia já nos diz lá em Salmo 94, 19, que o próprio Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele sofria as suas angústias. E seus melhores salmos foram escritos quando ele estava em angústias extremas, né? em necessidades fora do seu controle. E o Salmo 94, 19, ele nos diz: quando a ansiedade me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma, e a minha alma inquieta. Né? Então, Deus é o principal interessado na minha felicidade e na sua felicidade. Ele tem um propósito nesta situação em que você se encontra, em que nós nos encontramos. Então, Davi já encontrou a chave para as suas angústias.
para o alívio de sua alma, que era o socorro em Deus, né? E nós devemos seguir esse exemplo de Davi em nosso desespero, em nossas angústias. Como ser humano, nós estamos sempre em necessidades, né? Desde que nascemos, nós procuramos preencher essas necessidades de diversas formas. Temos as nossas necessidades básicas, que é o comer, o vestir, o beber, o cuidado com o nosso corpo. E essas ansiedades, elas são das mais diversas. Então, o que é que podemos refletir sobre isso? O que está por trás dessas minhas necessidades? O que esses tempos, né? E quando a gente fala em tempos difíceis, não é só a pandemia que nos sufoca, mas de dificuldades nos relacionamentos estão aí, né? Tenho sido procurada nesses dias por casais, por pessoas que não estão com medo da pandemia, mas estão passando por dificuldades em seus relacionamentos. Esse tempo trouxe a oportunidade de estarem juntos, né? De estarmos mais juntos. E para alguns isso foi positivo, mas para outros está sendo insuportável, né? Então, a incredulidade é outro ponto que também nos preocupa. A corrupção política, a corrupção religiosa em todos os âmbitos, os desafios que a igreja está atravessando nos últimos tempos. Então, eu vou fazer aqui uma brincadeirinha com vocês, né? E vou mostrar esse copo, tá certo? E eu gostaria que vocês me respondessem. Esse copo, ele está menos cheio ou mais cheio? Ou melhor, esse copo está meio cheio ou meio vazio? Desculpa, foi uma pegadinha, tá certo? Esse copo está meio cheio ou meio vazio? Respondam aí. Então, dependendo da forma que você respondeu, se você respondeu que ele está meio vazio, né, mostra a forma que você está encarando a vida, né, de uma forma pessimista. Se você enxergou o copo meio cheio, mostra que a percepção que você tem da vida e de sua realidade, né, simplesmente você está pensando mais além do que você está vendo. Então você está pensando com esperança, né, que os dias podem estar sendo difíceis, mas há uma esperança de que isso tudo melhore. Lembre de outras vezes que você passou por situações difíceis e muitas vezes você olhou o seu copo meio vazio. Eu estou me lembrando aqui de diversas situações que já passei, né? E que eu olhei muitas vezes esse copo meio vazio. E a partir do momento que eu comecei a enxergar, mudei a atitude do meu olhar e comecei a enxergar esse copo meio cheio, então o Senhor veio e começou a encher e transbordou, né? Porque o amor de Deus, esse sim, ele transborda. Ele enche que transborda o nosso ser, a nossa vida. Gostaria de compartilhar também com vocês sobre personagens, né, da nossa Bíblia, da Palavra de Deus, que também passaram por momentos difíceis. Lá em Hebreus, no capítulo 11, nós vemos que a galeria da fé, na galeria da fé, temos vários homens, né? Claro,
Mas existiram duas mulheres, que foi Sara e Raabe, e graças a Deus por isso, que nessa galeria nós encontramos essas duas mulheres. Mas eu não vou falar de Raabe nem de Sara. Eu vou pedir para que nós possamos estudar um pouco de uma história bastante conhecida, que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 1. Né? Então, estejam com suas Bíblias abertas para que nós possamos compartilhar, né, do que Ana tem a nos ensinar. Vocês sabem que Ana tinha uma necessidade enorme. Ana vivia bem financeiramente. Ela tinha um marido que dava tudo para ela. Né? No verso 5, diz que Eucana dava uma parte excelente, porque amava a Ana. Então, Ana não tinha essa necessidade de amor do seu marido. Isso era preenchido, mas ela tinha uma outra necessidade, que era de ter filho, de gerar filhos em seu ventre. E naquela época, naquela cultura, a mulher que não dava filhos para o seu marido, ela não era uma mulher, era considerada uma mulher amaldiçoada. Quando a mulher gerava filhos, então aquela casa era vista como uma casa de prosperidade, de riqueza, né? E que Deus estava abençoando aquele lar. Então Ana vivia com esse trauma, né? essa condição de que ela não era abençoada por Deus. E ela chegou ao ponto de pensar tanto nisso, que ela não comia e só chorava. E isso nos traz, né, a lembrança de que o choro, não se alimentar, é um dos sintomas de depressão. Então, no momento que Ana estava vivendo, ela sentia que Deus não estava nem aí para ela, né? E quantas vezes nós nos sentimos dessa forma, não é? Quantas vezes nós olhamos para o nosso copo e sempre vemos que ele está meio vazio e nada de encher, não é? Então, ela se sentia triste demais. E ainda por cima, veja aí no verso 7, e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, né? E por isso ela chorava e não comia. Então ainda tinha a Penina no calo dela, irritando o tempo todo, fazendo inveja o tempo todo para Ana, porque segundo o verso 9, eles provavelmente já tinham tido 10 filhos, Eucana já tinha tido 10 filhos com Penina. Né? Então, Ana, diante de tudo isso, ficou com a sua identidade ameaçada. Ela já não sabia mais quem ela era. Né? E aí eu te pergunto, você sabe quem você é? Essas necessidades todas que você está passando, tem te aproximado de Deus ou tem te trazido esse desconforto de não saber quem você é em Deus, que Deus te abandonou? O problema não é a necessidade em si, mas a importância que damos a essa necessidade, né? Então, nós somos definidas por Deus e não pelas circunstâncias. E quando Ana, ela viu que ela era definida por Deus, veja aí no verso 9, a atitude que ela teve. Ana se levantou e depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Perceba a primeira coisa que Ana fez. Ela se levantou. Depois
ela foi com amargura de alma, mesmo ela tendo se levantado, ela ainda estava angustiada, muito angustiada. Ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ela foi bem específica, para que o Senhor desse um filho homem a ela, até porque as mulheres, vocês sabem muito bem, não eram contadas. Então o filho homem é que recebia, né, a herança desse pai. Se me deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, primeiro Ana se levantou, depois Ana comeu, e depois ela foi se derramar para quem podia resolver o seu problema. Ela foi dizer para Deus, falar para Deus da sua angústia, e fez um voto ao Senhor. E vocês já devem saber o restante, né, dessa história, que Samuel nasceu, né, e depois Ana teve mais filhos com Eucana, não teve só Samuel. Então Deus abençoou sobrenaturalmente a vida de Ana. Ela compreendeu, né, quando depois vocês podem ler o cântico que ela disse para Deus, ela entoou a Deus, está em 1 Samuel 2, verso de 1 a 10. Ela fala nessa canção da habilidade de enxergar as situações além do que se apresentam, né? E ela compreendeu que os caminhos de Deus são caminhos de paz, que os planos de Deus não é plano de confusão, são planos de paz para o nosso viver. Aí eu faço uma reflexão para nós todas nesse momento. O que você tem deixado de lado por conta das suas necessidades? A alegria, a satisfação, seu casamento, seu chamado. Sempre se diz que nós mulheres temos a habilidade de fazer muita coisa de uma vez só, né? Então, muitas vezes somos definidas por aquilo que nós fazemos, pelo que nós produzimos. E essa vontade de fazer tudo ao mesmo tempo nos vai sugando a nossa essência, vai sugando a nossa energia. E muitas vezes nós nos encontramos da forma que Ana se encontrou, só acreditando que o nosso valor está naquilo que nós podemos dar, naquilo que nós podemos produzir, naquilo que nós podemos fazer. Cuidamos de todo mundo e muitas vezes esquecemos de nós mesmos, né? Então eu faço um convite a você nesse momento, que você tome como primeira coisa de sua vida cuidar de você mesma, né? E depois você vê o que está ao seu redor. Eu perguntaria também a você nesse momento, o que a torna significativa? Muitas vezes acreditamos que o nosso valor é definido, né, como eu já disse, por aquilo que estamos produzindo. Então eu prego, eu ensino, eu dou assistência aos casais, sou mãe, sou esposa, enfim. Aí eu te pergunto, se isso tudo lhe faltar, você vai deixar de ser? Quando deixamos de atender às expectativas das pessoas, muitas vezes deixamos de ser amados, né, por alguns. Então, estamos muitas vezes presas a essa expectativa que o outro tem de nós, enquanto deveríamos retornar à fonte,
Quem é essa fonte? Jesus, aquele que nos redimiu, que conhece o meu deitar, o meu levantar. Aquilo que eu faço pode mudar, mas o valor que eu tenho, que você tem em Jesus, esse não muda nunca. E falando em valorização, em cuidado, eu pergunto a você, você está cuidando de você mesma? Ou você tem cuidado de todo mundo e esquecendo de você? Você é uma pessoa, você tem sua individualidade, mulher. Você está cuidando de suas emoções. As emoções são inerentes a todos nós, raiva, tristeza, alegria. Mas o que você está fazendo com as suas reações? Né? Com as reações diante dessas emoções? Tem cuidado do seu corpo? Tem cuidado do seu espírito? Quando dizemos que não podemos ser definidas equivocadamente pelo que produzimos, eu cito como exemplo, se eu deixasse de fazer palestras, por exemplo, se eu deixasse de ensinar, se eu deixasse de dar assistência aos casais, se eu deixasse de ser mãe, se eu deixasse de ser esposa, enfim, qualquer papel que eu e você estamos exercendo. Se isso tudo lhe faltar, você vai deixar de ser? Algumas vezes, quando deixamos de atender as expectativas das pessoas, algumas dessas pessoas deixam de nos amar, não é? Então, aquele amor não era verdadeiro, porque só nos amavam pelaquilo que nós poderíamos produzir, né? Fazer em benefício do outro. Mas quando nós nos encontramos nessa interrogação, né, de quem as situações são tão adversas, tão difíceis, que nós estamos na tendência de perder essa identidade. Então, o que é que a gente deve fazer? Lembra que Ana, a primeira atitude de Ana, levantou-se. Então, eu e você precisamos retornar à fonte. E quem é essa fonte? É Jesus, aquele que nos redimiu, que conhece o meu deitar, o meu levantar. Ainda a palavra não tinha me chegado à boca, mas Ele já conhece tudo o que eu vou fazer, o que eu vou dizer. É Ele que me dá valor. Foi Ele que deu valor àquelas mulheres da Bíblia. Então, quem eu sou? Eu sou Rosiane, filha do Deus amado. Eu sou amada pelo meu Pai, independente do que eu venha fazer ou não. Ele já me amou. Antes que eu exercesse qualquer papel na minha vida, qualquer função, Jesus já me amava e já tinha planos a meu respeito. Então eu gostaria de estar encerrando esse momento citando também para vocês Isaías 49:16. Lá diz que o Senhor gravou o meu nome na palma de sua mão. Já pensou? Deus tem uma tatuagem com o meu nome, com o seu nome. Está lá gravado na palma da sua mão. Então, se Ele tem algo lá gravado, de forma nenhuma, está aqui, ó, na mão dele. Como é que Ele vai se esquecer de mim e vai esquecer de você? Então, minha amada, esses dias são dias de oportunidades para que nós possamos agradecer a Deus, que apesar de todas as dificuldades, nós temos sobrevivido. Tempos difíceis, lembra que a gente falou? Nos traz oportunidade, não só nos traz angústias, traz oportunidades e oportunidade de esperança.
E esperança é esperar alguma coisa que nem sabemos que virá, mas é a certeza de que acontecerá algo, né? Deus vai fazer algo na minha vida, está fazendo algo na minha vida e na sua vida. Oportunidades de olhar para o futuro com esperança, né? Não permitir que os problemas mude quem eu sou e quem você é. Mude a nossa essência, a nossa identidade em Jesus. Ana quase sucumbiu, não é? Quase perdeu, não é? Por um momento, a identidade dela em Deus, não é? Então, ela tomou uma atitude. Ela derrotou toda a desesperança e frustração que estava vivendo. Suas expectativas não estavam nas pessoas ou coisas, estavam em Deus. Foi necessário ela tomar atitude. Então eu convoco você a se levantar e tomar atitude diante de Deus, né? Esse Deus que não nos chamou para esse lugar de sofrimento, não. Ele não nos quer nesse sofrimento. O sofrimento vem, mas não é lugar para nós estarmos. Então Deus, Ele está dizendo para nós que precisamos não perguntar qual o sentido da nossa vida, mas perguntar o que a vida, o que Deus está esperando de mim, né? Temos dons, temos habilidades que precisam ser descobertos a serviço da vida, a serviço do outro, a serviço de Deus, para que possamos dar significado à nossa existência. Então, que esse Deus maravilhoso, que foi o Deus de Ana, né, lá atrás, e foi o Deus de inúmeras mulheres da Bíblia, de Sara, de Raabe, de Noemi, né, de Esther, de Débora. Então, é o mesmo Deus que está atento à minha vida e à sua vida. Estou lendo um livro, né, relendo esse livro, que tem como título Em Busca de Sentido. Ele foi escrito por Viktor Frankl, era um psiquiatra austríaco que fundou a logoterapia, né, um ramo da psicologia que explora o sentido e a dimensão espiritual da existência humana. E esse médico, ele foi levado ao campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E esse livro ele escreveu depois que ele saiu, claro, né, desse período de sofrimento nesse lugar, nesse campo de concentração. E esse livro ele narra as experiências dele, né, e o que ele fez para conseguir sair, as estratégias que ele usou para sair daquele campo de concentração vivo, né? E tem uma frase que ele diz, né, nesse livro, assim: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. Então, é essa lição uma das inúmeras lições que ele nos deixa. E voltamos à nossa memória ao que a Bíblia diz, né? Renovai-vos, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Provérbios lá diz que assim como você pensa em seu coração, que é a nossa mente, né? O sentido figurado é o coração, assim você é. Então, esse exemplo de Viktor Frankl nos faz ver que, mesmo passando
aqueles momentos, aquelas situações difíceis, naquele ambiente de dor, né, e sofrimento, de privação das mais diversas, um momento que o ser humano viveu de uma forma subhumana, né? Então ele diz que sobreviveu a tudo isso porque ele exercitou em sua mente pensamentos de que o sofrimento existe, mas também há uma possibilidade de vitória, né? Esse mesmo Vitor Frankl, ele disse que não fez mais as perguntas de que sentido a vida dele teria, mas fez o contrário, a pergunta ao contrário: o que a vida esperava dele? O que a vida espera de mim? Então, diante dessas reflexões, né, nós podemos perceber que nós temos dons, nós temos habilidades que precisam ser descobertas a serviço da vida, a serviço do outro, a serviço de Deus. Então, minhas queridas, as dificuldades estão aí, as necessidades existem, mas nós temos as estratégias, Deus nos dá as estratégias de confiança nele para sairmos dessas situações, seja ela qual for, né? E diante de tudo isso, né, eu gostaria de deixar esse convite para nós todas, né, de confiança, de entregar a Deus os nossos temores, de conversar com Deus, de nos derramar, de apresentar a Deus o copo que a gente considera meio cheio, né? Meio vazio. Aliás, sempre confundo, né? Mas apresentar a Deus esse copo meio vazio e dizer para Ele: Senhor, encha a minha vida, encha o meu copo, transborde esse copo com o teu amor e com tua paz. Então, que Deus possa nos abençoar, que possamos relembrar do que Deus fez com aquelas mulheres, né? Com Raabe, com Sara, com Ana, com Esté, com Débora. Então, se Deus abençoou aquelas mulheres e as usou conforme o propósito que Ele tinha para a vida delas, Deus também está usando a minha vida, a sua vida. Ele quer nos usar como ferramentas dEle, nesse mundo incrédulo, que precisa muito do amor de Deus. E eu e você, nós somos incumbidas dessa missão de apresentar Deus, primeiro em nossa casa, primeiro aos que estão ao nosso redor e depois fora de nossa casa. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. E não esqueça, Ele gravou o seu nome na palma de sua mão. Eita, Deus maravilhoso! E é esse Deus que me trouxe até aqui, né? Neuvani, talvez algumas de vocês sabem, né, da dificuldade que eu tive em gravar esse vídeo, até porque eu não detenho muito essas questões de tecnologia, né? E devido a outras lives que eu fiz, questão de internet que cai, tem todas essas limitações. Eu disse, eu não vou mais aceitar convite nessa pandemia para falar mais para ninguém. Aí vem Neuvani e liga e me pergunta se eu poderia falar para vocês nesta noite. E eu não pude dizer não. Então eu orei a Deus para que Deus me capacitasse. E assim Ele fez, apesar das limitações, né, das dores, né, que eu, nesses dias eu tenho sentido devido, acredito eu, dessa sinusite que está me afetando. Mas Deus
tem providenciado, né, a cura através de médicos, do remédio e através das orações. Senti as orações de vocês. Então eu não falei aqui nada mais, nada menos do que eu tenho vivenciado nesses dias. Da minha falta de fé e às vezes das minhas angústias. Mas eu olho, paro, me levanto e olho para o Senhor, que é Ele que é o dono, é Ele que é o Senhor da minha existência. Então, que vocês também tenham essa certeza em Deus, e eu acredito que vocês estão tendo, né? Que Deus pode tudo, Ele pode resolver qualquer situação, qualquer problema. Então, tudo isso que estamos vivenciando vai passar. Não foi Deus que colocou isso, mas Ele tem um propósito nisso tudo. Isso eu sei. E estou aberta para Deus, né, para que Ele me mostre os propósitos dEle na minha vida. Que Deus te abençoe. Abençoe tua família, abençoe tua casa, abençoe seus sonhos firmados nele. Sonhe os sonhos de Deus. Não é aquilo que você quer fazer, por sonhar. Mas diga a Deus, Deus, eu quero os teus sonhos na minha vida. Cumpra esses sonhos na minha vida. Amém? Fiquem com Deus. Um grande beijo, um grande abraço. E acredito que depois que tudo isso passar, eu vou estar aí com vocês, né, presencialmente, não mais dessa forma, né, de vídeo, essa forma impessoal que eu tentei trazer de uma forma bem descontraída, né, numa fala, para que a gente se aproximasse mais afetivamente. Beijo grande, meninas, dos olhos de Deus. Que Deus as abençoe no nome de Jesus. Amém.